Olá, internauta, eu sou Rômulo Abreu, vamos falar de Campeonato Brasileiro aqui no esporte.com. Já aproveita e comece a mandar aí as suas perguntas, suas opiniões aí na live do Facebook, na página do Jornal Tempo. Eu estou aqui com o João Vitor Cirilo, repórter do Jornal Tempo. Prazer ter você, Cirilo. Igualmente, Rômulo. Falar de futebol hoje, né? Estamos acostumados a falar de especializado, vamos falar de futebol um pouquinho hoje também. Verdade. Cirilo, para quem não sabe, entende tudo de futebol, vôlei, NBA, tudo quanto é esporte, ele é especialista, então a gente está em ótimas mãos aqui para comentar a rodada do Campeonato Brasileiro, que é a 15ª rodada. Não é isso, Cirilo? É isso aí, 15ª rodada, que é muito importante, sim, para os times mineiros. É importante para o Cruzeiro dar um jeito logo, né, de sair dessa proximidade, dessa zona de rebaixamento, dar uma tranquilidade para o seu torcedor, jogando fora de casa contra o Fluminense, que não é um bicho-papão, está muito longe disso. O América precisando demais vencer também, para que diminua essa distância na lanterna da competição, e o Atlético para tentar se firmar entre os primeiros colocados. Essa derrota contra o Flamengo no último fim de semana foi realmente um prejuízo para o Galo, Romulo. É verdade, vamos começar a falar de Cruzeiro então, que joga no domingo às 16 horas, vai jogar no estádio de Edson Passos contra o Fluminense ainda está jogando em outros estádios aí por conta do Maracanã estar entregue à Olimpíada, e ele vai jogar no campo do América do Rio, mas está de volta ao Rio pelo menos, que ele estava jogando fora, jogou em outros estádios. E o Cruzeiro vai ter uma novidade nesse time aí, o Paulo Bento já confirmou, tem tudo para ser titular, o argentino Ramon Ábila, que é a principal contratação do Cruzeiro aí para esse Campeonato Brasileiro, foi liberado hoje, foi regularizado junto ao BID da CBF, e como o Paulo Bento já tinha dito antes dele ser regularizado, que se o nome dele constasse no BID, ele ia para o jogo. O nome constou hoje, ali por volta de 3h30 da tarde, a CBF regularizou a situação do jogador, então ele deve ser titular. E o que você acha que muda aí no Cruzeiro com a entrada do Ábila? O Cruzeiro tem criado situações, mas tem errado muitos gols, alguns gols até fáceis, gols assim, situação de jogador na cara do gol e tá desperdiçando. E aí vem um jogador que tem tudo para ser artilheiro, ele foi artilheiro no Huracan da Argentina, tem tudo para ser artilheiro no Cruzeiro. Você acha que muda aí para o Cruzeiro, Cirilo? Eu acho que ganha muita qualidade nessa posição de centroavante, né? O Cruzeiro tem sofrido nesse sentido, você bem falou, o Cruzeiro cria muito, mas finaliza mal, tem finalizado mal nesse Campeonato Brasileiro. Mas é bom a gente destacar isso, né? O Cruzeiro tem ganhado muitas opções ofensivas, chegaram o Ábila e também o Sobis, que já estreou inclusive, também está chegando o Rafinha, que ainda, por ter acabado de chegar, então não vai para o jogo ainda, está muito cedo. Mas a grande preocupação do Cruzeiro é a defesa, né? O Cruzeiro leva muitos gols, é a terceira pior defesa do campeonato, o quarto pior time, né? Tem dois times empatados ali entre os piores defensores. O Cruzeiro levou 23 gols no Campeonato Brasileiro. Então essa é uma preocupação. A esperança é que o Manuel retorne logo. Ele já retornou, já voltou a ser relacionado, que volte a jogar, volte à titularidade. E a esperança da torcida do Cruzeiro é que o Bruno Rodrigues saia logo do time, né? E o Paulo Bento já confirmou que ele vai jogar. O sistema defensivo não deve mudar muito, né? Deve ser com o Bruno Viana e Bruno Rodrigo ali mesmo, e o Lucas na direita e o Edmar na esquerda. O Edmar tendo essa sequência que ele consiga também. No setor ofensivo melhorando, a gente espera que o Ábila realmente seja esse homem-gol, seja o cara que empurre as bolas para a rede. E aí a expectativa, até pelo que os nossos setoristas falaram também, o pessoal que está lá no dia a dia do Cruzeiro, o próprio Bernardo Lacerda e o Thiago Prata, é que o William e o Sobis façam os lados de campo, e o Ábila seja realmente esse cara mais centralizado. É assim que deve jogar o Cruzeiro, e nesse trinco de meio campo ali, o pessoal revezando um pouco mais no setor de armação. Bom, é verdade. É engraçado você estar falando aí do Manuel, já vai para o terceiro ou quarto jogo que ele voltou, recuperou a situação física dele, mas continuou no banco, ainda nem entrou em nenhum período do jogo, segundo tempo, para começar a pegar um ritmo. E o Paulo Bento não confirmou esse time, mas a tendência, ao que parece, é que ele vai manter Bruno Rodrigo e Bruno Viana com Manuel no banco e todo mundo esperando, né? Como você já disse, realmente, Bruno Rodrigo tem falhado demais, erros bobos defensivos aí, erros pessoais dele mesmo, jogadas individuais que ele tem errado. E o Manuel não entra nesse time, a gente não consegue entender. Falando também que o Cruzeiro está sem 3 jogadores que são importantes, Robinho, lesionado como você já disse, o Arrascaeta que está suspenso, mas também sentiu uma entorse, ao que tudo indica não é nada sério. Ele deve voltar para o jogo contra o Vitória no meio da semana que vem, mas ele já está fora do jogo de qualquer forma porque está suspenso, terceiro cartão. E também o Cruzeiro está sem o Lucas Romero, que é o cão de guarda ali do meio de campo do Cruzeiro, o volante que está com a seleção argentina. A tendência é que volte o Bruno Ramírez aí para esse jogo.
falando também que o Cruzeiro já está sem vencer há 3 jogos, né, Cirilo? Então ele precisa vencer, ele está com a mesma pontuação do Figueirense, 15 pontos ali na tabela, então dependendo da situação dos outros jogos, o Cruzeiro pode aparecer na zona de rebaixamento de novo. Então essa é a realidade do time, né, Cirilo? O Cruzeiro continua lutando contra o rebaixamento e é uma situação que desagrada o torcedor e não condiz com a história do clube, né? Certamente, né? O Cruzeiro que está empatado com o pior time da zona de rebaixamento, como você bem disse, e os desfalques realmente pesam demais contra essa equipe do Paulo Bento, né? Você tem o Robinho, que é um cara que nessas participações pelo Cruzeiro já conseguiu 3 assistências, isso realmente é muita coisa. O Lucas Romero, que é esse cara que dá qualidade em meio campo, não é só o mordedor, né? Não é só o butineiro, como a gente costuma dizer, é um cara que também dá essa qualidade ao meio de campo do Cruzeiro. E o Arrascaeta, que tem sido o principal jogador do Cruzeiro nos últimos jogos, né? Tem jogado muito bem nas últimas partidas. A gente falava antigamente que o Arrascaeta era o cara dos clássicos, né? Parou de ser o cara dos clássicos só. Tem jogado realmente muito bem ao longo dos últimos jogos, tem ajudado o Cruzeiro nessa evolução. E nesse meio campo o Cruzeiro perde em qualidade porque vai jogar, teoricamente, com 3 caras que não são armadores, né? O Henrique, que é o cara mais da saída de bola, e realmente fez falta quando teve que sair obrigatoriamente do time depois daquela pancada na cabeça, né? Retornou e se deparou um pouco de encher o saco do Henrique, né? Porque criticava muito na época antes dele sair. O Ariel Cabral também fazendo a saída, acredito que mais pelo lado esquerdo, e também o Bruno Ramírez, creio que saindo mais pelo lado direito. Ou seja, que esses dois devem sair mais do que o Henrique. O Henrique deve ficar um pouco mais preso. Mas perde, evidentemente, em qualidade, perde sim. Lembrando que, além dos 3, ainda tem Alisson, ainda tem Elber, ainda tem Mike, todo mundo lesionado, né? Preocupação realmente para o time do Paulo Bento. Esperamos que isso se resolva logo e o Cruzeiro encontre o caminho. E que o Manuel volte para o time também, que está difícil, né? Temos uma pergunta aqui, Cirilo, do Wellerson Luiz de Souza. Obrigado pela sua participação, Wellerson. Ele está perguntando o que a gente acha do Paulo Bento já escalar, além do Ábila, o Ezequiel, que é o lateral direito que chegou aí do Criciúma, destaque lá no futebol catarinense. Ele já gostaria do Ezequiel de titular nesse time no domingo, mas o Ezequiel ainda não está regularizado, né? Ele foi oficializado ontem, se não me engano. Já está no Cruzeiro, já fez teste, está tudo ok, mas ele ainda não tem condições de jogo. Mas assim que tiver, você acha que ele é um jogador que tem que entrar para ser titular, já que Mike machucado, está sofrendo muito com lesões, e o Lucas não está oscilando bastante também. Você acha que esse Ezequiel chega para ser titular? O problema é que o Lucas nem oscila, né? Só cai, né? Tá muito mal realmente no Campeonato Brasileiro o Lucas, não tem jogado bem. O Mike estava bem, aí teve essa lesão, deve ficar pelo menos mais 2 semanas fora aí, a gente acredita. E realmente, para o time do Paulo Bento, talvez seja uma opção. Tem que ser testado, né? Foi contratado, tem que ser testado. Se foi contratado, a diretoria acredita no potencial desse jogador e tem sim que ser testado mais à frente. No lugar, talvez, do Lucas, né? Mas quando o Mike retornar, acredito que ele vai retomar essa posição titular, porque vinha bem, né? Tinha melhorado. Não era aquele Mike ainda de 2013. 2014 ele foi mal, mas não era aquele Mike ainda de 2013, do primeiro Campeonato Brasileiro. Mas tinha evoluído, tinha começado a jogar bem o Mike. Esperamos que ele retorne bem também. Isso aí. O William Sá também está dando uma dica aqui. Eu queria saber o que você pensa a respeito. O Paulo Bento ele já tem sido questionado por parte da torcida. É um treinador português, vem do futebol europeu, então realmente já era esperado isso, que a adaptação dele demoraria mais. Mas o William Sá aqui, ele está pedindo a volta do Mano Menezes, que está sem clube por enquanto. E aí realmente a gente vê a movimentação nas redes sociais, no Twitter. Tem torcedor do Cruzeiro realmente sem paciência para esse processo de adaptação do Paulo Bento. E querendo de volta o Mano Menezes pelo trabalho que ele fez, que foi muito bom no Cruzeiro no ano passado. O que você acha? Você acha que era o momento de trocar de técnico? Momento de dar apoio ao Paulo Bento, ao português, e ver o que acontece? O Cruzeiro está se reforçando agora, né? Tem ganhado boas peças. É a chance para o Paulo Bento mostrar realmente um bom trabalho, né? Principalmente ofensivamente tem ganhado peças. Esperamos que com esses retornos defensivos também o Cruzeiro melhore. Mas eu acho que, não sei se mexer com o treinador agora seja a melhor opção, né? Tem muita gente trocando de técnico, não tem dado muito certo. O Corinthians trocou agora obrigatoriamente, né? Tirou o Tite, colocou o Cristóvão, até que tem ido bem, né? Tem ido bem, é vice-líder do Campeonato Brasileiro, empatado com a equipe do Palmeiras. Não sei se é a melhor opção, não. Eu confesso que não sei se é a melhor opção. Mas que é um fato que o time do Paulo Bento tem oscilado bastante no Brasileiro, isso é verdade. Verdade, o Cruzeiro tem oscilado demais, são só 4 vitórias até agora em 14 jogos, uma apenas no Mineirão, 3 fora de casa, uma situação complicada, mas agora que é a hora da verdade, né, Cílio, como você bem disse, agora que os reforços estão regularizados e o Paulo Bento vai ter uma condição de montar melhor esse time, porque, convenhamos, até a chegada do Sobis, do Ábila, do próprio Ezequiel,
do Edmar, que mostrou, deixou um cartão de visitas interessante no primeiro jogo dele, apesar daquela derrota patética do Cruzeiro no Mineirão para o Atlético Paranaense. Jogou muito bem o primeiro tempo, segundo tempo fala que é apagão, mas eu acho muito raso falar que é apagão. O time realmente caiu de produção, aconteceu alguma coisa no vestiário, não sei, no segundo tempo que o time não conseguiu reagir, mas o Edmar ele foi um destaque positivo aí desse time. E agora que esses jogadores estão entrando, e aí o Paulo Bento tem material para trabalhar, né? Então acho que tem que dar um voto de confiança sim. Tem uma polêmica aqui, o Marcos Henrique está dizendo que o Fluminense vai mandar o Cruzeiro para a zona de rebaixamento nesta rodada. Lembrando que o Fluminense ele confirmou agora há pouco o Danilinho, conhecido da torcida mineira, aquele Danilinho que fez sucesso no Galo. Ele estava já treinando no Fluminense, mas ele foi oficializado agora há pouco, jogador do Fluminense, mas não vai para esse jogo, ele ainda não tem condição de jogar porque ainda precisa ser registrado, né? E o Fluminense também não vem tão bem assim, né? Não. Recentemente enfrentou uma situação aí de uma situação conturbada com o Levi Coupe, porque não está agradando com o time, ele ameaçou deixar o cargo, teve aquela conversa toda com o presidente do Fluminense, ele foi demovido dessa ideia, continua, mas o Fluminense também vem sem vencer já há 3 rodadas, ele tem só 3 pontos a mais que o Cruzeiro, então se o Cruzeiro vencer, por exemplo, ele iguala a pontuação, não passa o Fluminense pelos outros critérios. Acho que passa em número de vitórias, se os dois times têm 4 vitórias, o Cruzeiro passa do número de vitórias, se eu não me engano. A gente pode até conferir, mas se eu não me engano passa no número de vitórias, são 3 pontos só de diferença, né? É verdade, não deixa de ser um jogo, aí, um duelo direto aí dos dois. E nesse momento, eu diria que é pela briga contra o rebaixamento mesmo. Então será que o Fluminense, esse time todo, apesar de jogar no Rio de Janeiro, desde que perdeu o Fred, não se encontrou ainda, não teve substituto à altura, tá capengando também? Você acha que o Fluminense tem esse poder todo de mandar o Cruzeiro para a zona de rebaixamento, Cirila? É futebol, né? O Fluminense não tem jogado bem. São 4 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, então é uma campanha realmente irregular também. Time que empata demais e venceu pouco até aqui. Nesse Campeonato Brasileiro, em 14 rodadas, só 4 vitórias, é muito pouco, né? E o interessante de nós observarmos é que entre o Fluminense, que é o 11º nesse momento, e o Cruzeiro, ou melhor, que o Figueirense, que é o 17º, né? Que o pessoal que está ali na zona de abaixamento, o próprio Curitiba também. Abrir na zona... São só 3 pontos, né? 3 pontos só de diferença entre essas equipes. Então a gente nota que tá bem equilibrado nesse sentido também. O pessoal costuma falar nivelado por baixo, né? Tá bem equilibrado nesse sentido ali entre a metade da tabela e a zona de rebaixamento. Não sei se o Fluminense tem essa bola toda, mas a gente espera que o Cruzeiro vença, porque é uma boa oportunidade, mesmo sendo fora de casa. O Fluminense, nos jogos do Rio de Janeiro, fora o Maracanã, não só o Fluminense, os outros times também, tem sofrido demais até para encher estádio. A gente viu outro dia o Fluminense contra o Ipiranga na Copa do Brasil, tinha menos de 500 pagantes. Isso para um clube como o Fluminense, com a tradição, com a história, com o tamanho que o Fluminense tem, isso é ridículo. 400 pagantes jogando em Volta Redonda, cerca de 800 presentes. Também tem a explicação de que Volta Redonda não gosta de futebol, né? Também tem essa possibilidade também, porque nunca enche o estádio lá. Mas a gente espera que o Cruzeiro vença, tem possibilidade sim de vitória, que faça valer realmente essas alterações que possam entrar bem no time, que o Paulo Bento encontre seu caminho, encontre a melhor equipe do Cruzeiro. Agora tem uma pergunta aqui, que é a pergunta do Matheus Gustavo. Paulo Bento até falou sobre isso e eu quero ver se você tem, o que você tem a dizer sobre isso. Ele pergunta como que o Cruzeiro consegue ser bom fora de casa e ruim dentro de casa, não consegue vencer. Antes de você responder, o Paulo Bento ele já falou que ele não tem explicação para isso, que ele vê o time jogando o mesmo futebol tanto dentro quanto fora de casa, criando situações. O Paulo Bento ele já falou que os resultados não têm sido justos com o Cruzeiro, porque, segundo ele, segundo a análise do técnico, o Cruzeiro tem jogado bem, tem criado chances, tem levado perigo ao adversário, mas não está conseguindo vencer. Então ele acha que o Cruzeiro está faltando sorte. Você acha que falta sorte? O que você acha, Cruzeiro? Por que essa explicação? Porque eu não tenho essa resposta. Será que você tem? Mas se a gente ficar pautando só em sorte é difícil, né? Tá igual, vamos lembrar do 7-1 lá que o Filipão falou que foram uns 20 minutos de apagão, isso não existe, né? Cruzeiro no último jogo contra o Atlético Paranaense, depois daquela falha bizonha do Bruno Rodrigo, acabou o jogo ali. E esses lances específicos assim tem dificultado as coisas para o Cruzeiro realmente. Não tem explicação. Se o Paulo Bento não tem explicação, também não tem explicação, porque o Cruzeiro joga melhor fora de casa do que em casa, mas é fato que, se não vencer em casa, é impossível fazer uma boa campanha nesse Campeonato Brasileiro, que é muito longo, né? Verdade. Eu penso que sorte realmente não dá para ficar contando, né? É trabalho mesmo, é treino, é preparação, é emocional. Eu acho que o que acontece com o Cruzeiro dentro de casa,
ele é acometido de muita ansiedade, o time fica ansioso para vencer, pressionado, muitas vezes a torcida vai no meio do jogo e isso desestabiliza os jogadores, como você mesmo disse, depois da falha individual do Bruno Rodrigo, o time todo se perdeu. Então é muito estranho isso para um time, né? O time se desequilibrar tanto. Uma característica do Cruzeiro de 2013 e 2014 era a frieza do time em situações adversas que ele vivia em campo às vezes. Às vezes o jogo não estava favorável, o Cruzeiro conseguia ser firme, conseguia ser frio até retomar a condição do jogo. E isso a gente não vê. Eu acho que é muito a questão da ansiedade dentro de casa, mas mais do que isso não dá para ficar contando com sorte, dizendo que é azar. Eu creio que é incompetência mesmo, criar tanto e estar na cara do gol e errar tanto, chutar tanto em cima do goleiro, não ter aquela qualidade na hora de finalizar, de deslocar o goleiro, enfim. É isso que eu penso, mas agora a gente vai falar de Atlético, de Galo, não joga no final de semana, o Atlético vai estrear esse novo horário do Campeonato Brasileiro, que começou este ano, que é na segunda-feira, ele vai enfrentar o Coritiba, no Horto, segunda-feira, às 8 horas da noite, ele está sem Casares, que se lesionou e era o destaque do time, tá sem Marcos Rocha, tá sem Júnior Urso, tá sem Eraso, que está suspenso, Marcos Rocha, Júnior Urso e o Leandro Donizete também estão lesionados, estão com vários desfalques, porém, com a volta do Prato, que é muito esperado aí pela torcida do Atlético, né? A gente está na expectativa de ver o Prato jogando ao lado do Fred, com o Robinho também, tem essa possibilidade. O Marcelo Oliveira já fez esses testes nos últimos 2 treinos, ontem e hoje. Ele deixou o Prato na reserva, mas em um momento do treino ele colocou o Prato no time titular, jogando ali com o Robinho, com o Fred e com o Maxwell, que deve ser titular aí no lugar do Casares. Ele volta a esse time do Atlético aí depois desse período no futebol árabe. E aí, o que você acha desse Atlético desfalcado? O Atlético, é muito dito que o Atlético tem um elenco muito forte, tem elenco para ganhar pelo Brasileiro, mas sempre até o momento, sempre que ele jogou com desfalques, ele teve dificuldades, né? O Atlético vem de 2 jogos aí também, que ele empatou com o Figueirense, perdeu para o Flamengo, jogando mal. O que você acha aí essa volta do Prato, esse tanto de desfalque que o Marcelo Oliveira tem, Cirilo? Acho que com ou sem desfalques, a obrigação de vencer na segunda-feira é do Atlético, isso é óbvio. O Atlético tem o melhor time que a equipe do Coritiba, mesmo com desfalques. E o Coritiba tem uma campanha muito péssima. Muito péssima é ótimo, né? Muito péssima é sensacional. Significa que essa campanha realmente seja muito terrível. péssima, muito péssima. Enfim, uma campanha muito ruim nesse Campeonato Brasileiro. Perdão pelo erro de português, né? Mas a obrigação amplamente do Atlético de vencer. Ótimas essas novidades. O Luan e o Prato principalmente retornando nessa semana. O Prato já ontem foi testado na equipe do Atlético durante o trabalho coletivo. O Prato jogando mais por esse setor direito, faixa direita do campo, né? O Robinho um pouco mais centralizado, e aí o Michael Suel caiu pela esquerda, também tem o Cleiton. Hoje o Carlos voltou, o Carlos tinha também um problema de saúde, né? Se eu não me engano, febre, né? Uma coisa assim. E aí ele retornou hoje à equipe como titular, com o Michael Suel, com o Robinho e também com o Fred. E aí quem foi sacado do time foi o Cleiton, e o Prato também foi testado mais à frente nessa equipe. O resto do time mais para trás a gente está basicamente com a certeza, né, que deve ser o Vitor, o Carlos César, o Ronaldo ganhando a vaga do Eraso, o Léo Silva e pela esquerda o Douglas Santos, que foi liberado para jogar, Sim. Como nós aqui do Tempo já havíamos antecipado. Eu quero até dizer isso aí, o nosso estagiário Jonatas Cotrim, ele deu essa notícia antecipadamente na terça-feira, uma fonte dele, garantindo que o Douglas Santos seria liberado, e realmente ele foi, o Atlético confirmou hoje. E é um reforço para o Atlético mesmo, o Douglas Santos poder estar em campo, é uma ótima notícia para o torcedor do Atlético. Sim, né? Certamente, o Douglas Santos jogando é uma ótima sim, e aí o Fábio Santos ficando como opção no banco de reservas. Carioca com o Eduardo, né? Um pouco mais à frente da zaga, e esse quarteto que nós citamos, né? O Michael Suel, o Robinho, o Carlos e o Fred. É o provável time, pode ser que o Marcelo altere ainda um pouco as coisas, quem sabe o Prato retornando no segundo tempo, é um grande reforço. E o detalhe é que o Prato não deve ir mais para aquele time que ele iria, porque o time anunciou o Allan Kardec, né? Allan Kardec do São Paulo foi confirmado nessa equipe. Então o Prato talvez permaneça no Atlético se não tiver nenhuma outra investida aí do futebol chinês, e que permaneça sim, que realmente é um nome importantíssimo. E tomara que o Luan volte logo, porque essa faixa direita ali onde o Marcos Rocha joga, sem o Luan o Atlético sofreu demais durante um certo período, até o Cleiton encaixar um pouco mais ali, ficar um pouco mais naquele setor ajudando. A gente espera agora que talvez o Michael Suel faça esse setor, não sei como é que o time treinou hoje nessa disposição tática, creio que o Carlos mais pelo lado esquerdo, o Michael Suel pela direita e o Robinho centralizado, além do Fred. Mas vamos ver como é que o time se comporta e com esses retornos aí, que seja realmente importante.
Esperando para ver como é que o Ronaldo vai jogar também, né? Porque o Eraso entrou na zaga do Atlético e foi realmente um belo reforço depois da Copa América. Verdade, isso aí da zaga eu quero falar uma coisinha daqui a pouco, mas a gente tem aqui o Gui Silva falando que ele prefere que o Prato já seja titular no lugar do Carlos de cara, mas ele ficou muito tempo parado, tá voltando agora. Você acha prudente ele já ganhar essa condição de titular, Cirilo? Talvez o Marcelo pense um pouco na questão da recomposição, né? Nessa questão de acompanhar a lateral, de correr um pouco mais, talvez o Prato não consiga fazer isso por agora, né? Mas eu creio que mais à frente o Prato deve sim ser testado ao lado do Fred e também jogando mais pelo lado do campo, porque o Prato tem essa facilidade, né? Ele já jogava como um segundo atacante anteriormente. Eu creio que nessa função é melhor do que o Fred, melhor fazer isso do que o Fred. Apesar também de que o Fred tem voltado, né? Tem ajudado também um pouco mais a recomposição, corrido, tem auxiliado nesse sentido também. Mas eu acho que o Prato, ele voltando para o time do Atlético, ele atue mais pelo lado do campo. Talvez um pouco mais à frente. Acho que essa segunda-feira talvez o Marcelo não teste nesse sentido não. E vamos pensar também um pouco mais à frente no Luan, que o Luan certamente tem lugar nesse time do Atlético. É verdade, a volta do Luan é muito importante, ele é um jogador que joga muito coletivo, né? Importante isso para um time que tem um Robinho, um Fred, que são jogadores mais de ataque, mas que tem participado da recomposição, mas a volta do Luan, taticamente, é importante sim. Você falou do Prata aí como segundo atacante, acho que seria um bom lugar para ele no time, mas o Bruno Santana, ele está perguntando se você acha que ele poderia fazer a função do Casares aí na ausência do equatoriano. Você acha que sim? Eu acho que não, acho que na armação não seria o lugar do Prato não, o que você acha? Não sei se centralizado seja o melhor lugar para o Prato, né? Se for o Bruno Santana que eu estou pensando que é amigo meu, inclusive. A gente estava conversando sobre isso, sobre o papel do Lucas Prata, inclusive, do time do Atlético. O Bruno tem esperança, inclusive, que ele faça talvez a função que o Tardelli fez no Atlético, até na Copa Libertadores, que é essa função da direita indo mais à diagonal, né? Talvez seja um lugar realmente para o Prato jogar. É um cara que tem disposição física, conseguiria, eu acho, jogar nessa função, mas não sei se centralizado ele jogaria, não. O Atlético ainda não tem o Dátulo, né? É o cara para jogar centralizado, mas também não consegue ficar mais de 3 jogos inteiros. Isso é uma pena, realmente. Então, o Atlético tem sofrido nesse sentido. Vai sofrer, sim, certamente nessa questão da armação, porque o Casares faz muita falta. E o Robinho, nessa função, não é o Casares. A gente sabe disso. O Casares era o melhor jogador do Atlético, vai ficar no mínimo aí 2, 3 meses fora. É um problema realmente para o time do Marcelo Oliveira. Talvez o Prato jogando mais pelo lado do campo mesmo, ou um pouco mais próximo do Fred, fazendo essa diagonal, como a gente disse. Acho que centralizado talvez não seja melhor para ele, não. Vale lembrar que o Robinho, até agora, ele não foi aquele jogador de destaque que a torcida esperava, né? Ele está sendo um jogador ok, faz os gols, contribui. Ajuda, né? Acho que tem ajudado, mas tem sido coadjuvante nesse time. Sim. A expectativa do Robinho pelo jogador que ele é, pela história dele, pelo currículo vencedor dele, é que ele se destacasse mais. O mesmo Bruno Santana, ele tá falando aqui da lateral. A gente falou do Douglas Santos, mas uma dor de cabeça aí pro atleticano. É lateral direita, com essa ausência do Marcos Rocha, que é uma unanimidade. O Carlos César deve jogar. Ele sugere aqui, te pergunta o que você acha do Marcelo Oliveira colocar o Patrick de volta na lateral direita. O Patrick tem sido usado avançado no Atlético, né? Mas, de repente, se não seria melhor ter um Patrick na lateral do que o Carlos César, que realmente Carlos César não tem a confiança do torcedor, né? Exatamente. Tem uma situação que não dá para entender no Atlético, é que o Patrick realmente virou meia, né? Ele não é mais lateral direito. Tá claro que ele não é mais lateral direito. Contra o Botafogo, foi o Carlos César também que jogou, naquele jogo do 5-3, aquele jogo maluco, né? 5-3 para o Atlético no Mineirão. O Carlos César também jogou, inclusive deu passe para o quinto gol. O passe até muito bonito, inclusive, um passe para o gol do Atlético, o quinto gol naquela partida. Mas o Patrick, ao que parece, ao que tudo indica, não é mais lateral direito do Atlético. O lateral é o Carlos César. Só deve jogar aí numa eventualidade. O Patrick é o jogador que joga mais ofensivo. Tanto que no jogo passado também contra a equipe do Flamengo, quando o Casares saiu do time, o Patrick entrou no setor de meio campo, né? O Patrick entrou um pouco mais à frente, como o Marcos Rocha também estava jogando até o problema que ele teve, a luxação no cotovelo. Eu acredito que o Patrick tem que ser lateral direito do time do Atlético, né? A posição do Patrick é lateral direito. Ele está comprovado que o Patrick não rende ofensivamente. Ele não é esse jogador, ele não é esse meio campo, ele não é ponta direita, ele não é ponta esquerda, ele é lateral direito. Até fica um pouco injusto da gente exigir do cara que ele renda lá na frente, porque ele não é esse cara, ele não é dessa posição. Não sei o que o Marcelo pensa, mas parece que ele pensa que o Patrick realmente é um jogador do setor ofensivo, hoje é o meio de campo. Verdade. Bom, falando de defesa aí, falando do Patrick como lateral, o Atlético ele teve uma espécie de revés aí, indireto, porque ele estava aí muito adiantado com o Mina, o zagueiro
do Independiente Del Valle. O Independiente Del Valle foi, surpreendentemente, pelo menos para mim, eu acho uma surpresa ele vencer, eliminar o Boca Juniors em pleno La Bombonera. Vai disputar a final da Libertadores, a janela fecha no dia 19, então ficou muito improvável essa vinda do Mina. Ele já deu uma declaração falando que por ele já teria até vindo, mas a diretoria do Del Valle segurou e agora ele vai disputar a final da Libertadores. Obviamente, como jogador, ele quer disputar essa final, ele quer esse título para a carreira dele. E aí eu acho que seria um grande reforço para o Atlético, porque na minha opinião, a defesa do Atlético, ela tá fraca, não tá dando mais pro Leonardo Silva, ele é excelente nas bolas aéreas, faz gol, tem uma história com o Atlético, mas ele não dá para ficar tomando bola nas costas igual tá sendo. O Eraso é, para mim, o destaque da defesa do Atlético, tá fora de campo, e eu acho que o Atlético precisa de um reforço nessa defesa, assim, acabou não rolando, né? Pelo menos o Mina não. Será que o Atlético não vai se reforçar por causa do Del Valle? Ele estava interessado também no Angulo, que é o destaque lá do Del Valle, atacante. Estava interessado também no Sornosa. E pelo visto, os planos podem não dar certo, né? O que você acha dessa defesa do Atlético? Precisa de reforço? Quem que você acha que está no mercado aí que podia vir para reforçar o Galo? Aí você foi uma pergunta fácil, realmente, né? Eu acho que o grande problema do Atlético tem sido a recomposição, né? As peças de reposição que o Marcelo Oliveira não tem. O Ronaldo chegou agora, não é esse cara que vai resolver o problema da zaga do Atlético. Pode até quebrar minha língua, né? Pode até chegar e resolver o problema, mas eu acho que não vai ser esse cara. E como você bem disse, a idade vai começar a cobrar, né? Você já está começando a cobrar realmente para o Léo Silva. É um grande zagueiro, a gente sabe disso, é um grande jogador, tem uma história belíssima no Atlético, mas eu creio que mais à frente não vai se poder confiar tanto nele mais. O Atlético precisa sim de peças de reposição para esse setor defensivo. Vai fazer sim uma grande diferença lá na frente, até porque ele não vai jogar todos os jogos. O Léo Silva não vai conseguir jogar todos os jogos, o Eraso agora está suspenso também, não vai conseguir jogar todos os jogos, como não vai jogar o próximo, então tem que olhar com atenção sim para esse sistema defensivo. É uma pena que o Mina não deve vir mais, né? Com essa classificação do Del Valle, a decisão, o Del Valle tem sido a grande surpresa da Copa Libertadores, surpresa positiva demais, porque é um time de baixíssimo investimento, tem calado a boca de todo mundo aí. É verdade, e que coisa, né, gente? Final da Libertadores de 2016, Atlético Nacional da Colômbia, Independiente Del Valle. Sim, uma Libertadores que teve São Paulo, que teve Corinthians, teve Galo, teve Boca Juniors, teve tantos times grandes aí, uma final surpreendente, o próprio River, né? Atual campeão. Verdade, River, tantos outros. E uma final aí entre colombianos do Atlético Nacional, que também é um time muito bom, né? Sim. E ele foi desmanchado, hein? Perdeu muitas peças e conseguiu chegar à final. Tem um comparativo, São Paulo. Tem um comparativo, inclusive, do Atlético Nacional também com essa equipe do Del Valle, que o Jonathan Copete, que era um dos jogadores do Atlético Nacional, um dos destaques do Atlético Nacional, foi contratado pelo Santos, né? Ele antecipou a sua saída do time em meio à Copa Libertadores, antes ainda dessa semifinal contra a equipe do São Paulo, e foi jogar no Santos. Realmente, ele não quis perder essa oportunidade, que era defender a equipe brasileira, jogar no futebol brasileiro, coisa que o Mina não fez. Aí eu não sei como é que foram as negociações, né? Pelo Copete ter sido liberado e o Mina não ter saído. Talvez o Atlético tenha insistido um pouco menos, ou a proposta não tenha chegado. Não sei como é que foi, como é que aconteceu essa situação para liberar o Copete, né, do Atlético Nacional, e o Minas não vir para o Atlético de maneira antecipada. Mas e o Copete tem se mostrado um ótimo reforço no Santos, inclusive. Aquele jogo contra a Chapecoense, ele contribuiu com 2 passes para gol, fez o outro, já tinha feito gol na rodada anterior, então realmente foi um grande reforço, como o Mina acredito que seria também um bom reforço para o Atlético. Sem dúvidas. Vamos falar agora de América. América ele vai jogar no domingo, nesse horário das 11 da manhã, vai enfrentar o Santa Cruz, que já foi líder do Brasileiro, mas está lá na zona de rebaixamento. Impressionante, é um duelo de desesperados, né? O América é lanterna apenas 8 pontos, campanha pífia do América no Campeonato Brasileiro. Mesmo que ele vença em casa, ele vai continuar na lanterna, mas aí já é um primeiro passo para começar a reagir, dependendo dos resultados aí de esporte, ele já começa a dar uma encostada, o América precisa reagir. Essa semana a diretoria deu total apoio ao Sérgio Vieira, o português, garantiu que ele vai permanecer no cargo, que ele é o treinador que vai tirar o América dessa situação. O América precisa vencer o Santa Cruz, né? Santa Cruz que tem um grafite aí, um time de massa, não é um jogo fácil. Mas o que o América tem que fazer aí nesse domingo de manhã, Cirilo? Qual que é a sua perspectiva para esse jogo do América? Obrigação tem que vencer o América, não pode deixar de vencer a equipe do Santa Cruz em casa. O América é o lanterna do Brasileiro, é o pior time do Campeonato Brasileiro em desempenho e também em pontuação, né? Mas tem que vencer a equipe do Santa Cruz. Também é um dos desesperados, né? Também luta contra o rebaixamento, está na zona de rebaixamento, então é mais uma oportunidade. Além de vencer, segurar um time
que está também tentando sair dessa zona de rebaixamento. Em casa, domingo de manhã, não tem desculpa para a torcida do América não ir ao campo. Verdade. É um horário muito bom para levar a família, inclusive. Para quem faz o sócio torcedor do América, o sócio tem preços excelentes, o sócio torcedor do América. Tem sócio com valor de R$50, para você ir a todos os jogos. Então não tem desculpa para a torcida do América não ir ao estádio. É inadmissível um time de Série A jogar com 1.000 pagantes. Não dá para ser nesse sentido. Então, creio que o América tem que contar com a força do seu torcedor e fazer valer o fator casa também contra a equipe do Santa Cruz. E bola, tem que jogar bola. Você falou que a diretoria deu o respaldo para o Sérgio Vieira. Está comprovado que o problema do América não era o treinador, né? O Givanildo foi demitido recentemente e o time não mudou nada. Havia inclusive ganhado o Campeonato Mineiro, eu creio que jogando bem e tal, conseguiu em jogadas eliminatórias, partidas eliminatórias, avançar para a fase final e aí conseguir o título do Campeonato Mineiro, batendo o Cruzeiro e depois o Atlético, mas o brasileiro é outro campeonato, né? Não é um campeonato de mata-mata com 2 jogos, 4 jogos só na fase final, é uma situação diferente, você precisa de elenco, você precisa de time. E o América tem sofrido nesse sentido. Perdeu muitos jogadores recentemente, está próximo de perder inclusive o Borges, está sendo conversado com a diretoria a possibilidade que o Borges saia, ele não conseguiu render um bom futebol, se não me engano 10 jogos, 2 gols apenas. Sim. Ou 12 jogos, 2 gols apenas, 10 como titular, se não me falha a memória. E realmente é um problema para o América. Já perdeu o Thiago Luiz para um time de Série B, que é o Paysandu. Já perdeu o Arthur para o Goiás, que é um time de Série B. Anteriormente também já havia perdido o Bárbio para um time de Série B. Então o América acho que tem que se colocar um pouco mais, num nível um pouco mais acima. O América tem que compreender que ele é um time de Série A hoje em dia, apesar de que está na zona de rebaixamento, está entre as piores equipes e não tem lá um tão alto investimento assim. Mas o América tem sofrido também nesse sentido, né? É uma pena que o América não consiga manter esse elenco, que o Sérgio Vieira tenha essas dificuldades. A diretoria prometeu 2 reforços, essa semana já anunciou um, que é o zagueiro que a gente não conhecia, né? Veio do futebol do Azerbaijão. Tentando lembrar o nome, o Carrasco, né? Se eu não me engano. Tentando lembrar o nome dele, vou pesquisar daqui a pouquinho aqui. Porque é um jogador realmente desconhecido, né? Ele veio do futebol do Azerbaijão, jogou em 3 times no Brasil, jogou na equipe do Vitória da Bahia, no Comercial de Ribeirão Preto, que ele foi revelado, e no Atlético Goianiense. Também não sei se vai ser o cara para chegar e resolver esse problema do América no sistema defensivo. O Alisson ainda não deve retornar, também no setor de defesa. O América deve jogar com o Roger e com o Adalberto ali na defesa. Tem sofrido também nesse sentido, né? Nesse setor defensivo, tem levado muitos gols. O América é certamente uma das piores defesas do campeonato brasileiro. Esperamos que o América vença esse Santa Cruz, tem que vencer o Santa Cruz, porque se não vencer o Santa Cruz, vai me desculpar, é Série B na certa, né? Dentro de casa contra um dos piores times, se não vencer, vai cair para a Série B realmente com toda certeza. Tem que vencer. O Fernando Michel que está falando que o América é um forte candidato a voltar para a Série B. Nesse momento essa é a realidade mesmo. Tem que vencer em casa. É um concorrente direto, então realmente não tem desculpa e a torcida realmente tem que apoiar, né? Historicamente, todos os times que lutaram contra o rebaixamento tiveram sucesso, contaram com o apoio da torcida para carregar o time nos momentos que o time não conseguiu andar com as próprias pernas, né? Às vezes não tem talento, às vezes não tem técnica, mas vai na raça, vai no apoio da torcida, a torcida dá aquele último fôlego para o time reagir. Então, realmente, sem torcida, com 1.000 pagantes num jogo de Campeonato Brasileiro Série A, o América realmente está carimbando o passaporte para voltar para a Série B e ninguém aqui quer isso, né, Cirilo? Vira campo neutro, né, Rom? Vira Verdade. Campo neutro, E né? tem sido, né? Jogou contra a equipe do Corinthians recentemente, né, naquele jogo na quarta-feira à noite. Eu não vi quanto veio de corintiano para cá, mas de americano, eu não sei se tinha 1.000 torcedores. É um jogo grande contra o Corinthians, né? Talvez fosse o jogo também para a torcida ir um pouco mais. O horário é ruim, tá fazendo frio em Belo Horizonte. Até quando vai ser assim? A gente espera que a torcida do América que realmente passe a acompanhar. A diretoria já tentou suas ações com o sócio-torcedor, com ações voltadas para esse público, com a criação do cartão torcedor recentemente também, para que a pessoa tenha descontos, né, na hora da compra dos ingressos. Tomara que a torcida resolva realmente apoiar o América, sair de casa para ampliar um pouco mais essa média de público, que realmente é a pior média do Campeonato Brasileiro e com sobras, é uma pena. É uma pena. Então tá, falamos de futebol brasileiro, mineiro aí, os nossos mineiros na disputa do Campeonato Brasileiro. A gente espera que Cruzeiro, Atlético América tenham um sucesso nessa rodada, dê orgulho aos seus torcedores, ao nosso estado, né? E é isso daí, vamos acompanhar. Então, reforçando a América contra o Santa Cruz no domingo, às 11 horas da manhã, no Horto. Cruzeiro enfrenta o Fluminense lá no Rio de Janeiro, no estádio Edson Passos, no domingo também às 16 horas. E o Atlético vai estrear esse horário da segunda-feira às 20 horas no Independência contra o Coritiba.
É isso aí, muito obrigado pela sua participação, Cirilo. Valeu, Rômulo. Enriquecendo aqui o nosso esporte.com. Você, internauta que participou aqui em massa aqui no nosso live no Facebook, muito obrigado. Continua acompanhando a nossa cobertura de todos os esportes. Está chegando aí as Olimpíadas no portal superfc.com.br do Jornal O Tempo. Obrigado, um abraço e até a próxima.